Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu conto pra vocês quais foram as minhas 9 leituras do mês de novembro. Novembro foi então um mês que me deixou muito feliz, né, com as leituras que eu fiz, não simplesmente pela quantidade de leituras, mas principalmente pela qualidade desses livros. Sério, eu li um livro mais incrível que o outro, foram livros que realmente me tocaram muito, que me deixaram com a cabeça assim, explodindo de tanta coisa boa que eu li. A começar por Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh, que já entrou na minha lista de favoritos do ano, um dos melhores romances do ano, e tem vídeo resenha aqui no canal falando exclusivamente, né, sobre esse livro. Que no caso a gente vai conhecer a história então da Sarah, que em um dia, enquanto ela está fazendo uma visita na Inglaterra, ela acaba conhecendo então o Ed e ela passa uma semana com ele. Eles têm uma semana incrível em que os dois, né, acabam se apaixonando de uma maneira completamente inexplicável e de uma forma que nenhum dos dois já tinha sentido na vida. Só que então, quando eles precisam se separar, né, após o 7º dia, eles prometem que vão manter contato um com o outro, só que o Ed some misteriosamente e a Sarah começa então a ficar desesperada, tentando encontrá-lo e mais do que tudo tentando entender o que foi que realmente aconteceu. Foram diversos os fatores que me tocaram nessa leitura, a começar pelo fato de que a gente está falando de personagens que já estão em seus quase 40 anos, então isso trouxe, acho que, um refresco, né, muito grande por aqui, por trazer aquela sensação de mil possibilidades de que a vida acontece quando a gente menos espera, que não existe idade pra gente se apaixonar. Eu também fiquei completamente angustiada, então, com essa sensação da Sarah em ter certeza daquilo que ela tinha vivenciado e, ao mesmo tempo, não conseguir colocar aqueles sentimentos que ela sentiu, aquelas coisas que ela viu naquela nova situação, então dela ficar se perguntando, será que eu imaginei tudo? Mas eu tenho certeza que eu não me imaginei, mas como que ele pode ter sumido? E aí o livro também, ele tem toda uma carga de suspense muito grande, porque as duas personagens, então, carregam ali segredos, né, no passado, e esses segredos vão sendo mantidos, então, em segredo pro leitor, e a gente tem várias reviravoltas, vários acontecimentos que realmente me surpreenderam, que mostraram, então, como a autora foi me guiando por caminhos até depois ela ir lá e mostrar o que ela realmente estava fazendo. É um livro também que vai trazer uma carga muito grande de emoção, porque ele vai tratar, né, de assuntos um tanto quanto delicados, ele vai falar das dores e perdas que cada pessoa vai ter que enfrentar, vai mostrar como cada pessoa faz isso de uma forma diferente, por isso se torna difícil, né, da gente julgar, apontar o dedo, enfim, em relação à maneira de como cada um lida com isso de uma diferente forma. E é um livro sobre perdão, sobre recomeço, sobre amor, enfim, ele é recheado de emoções, de sentimentos, me conquistou completamente. Minha segunda leitura do mês também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal, e foi dos livros que eu li esse mês, eu acho que aquele que menos funcionou pra mim, né, em termos de leitura, e foi o Sem Clima para o Amor, da Rachel Gibson, que é o segundo, né, livro de uma série dela, em que cada personagem vai ser uma escritora diferente, a gente vai conhecer a história dessas protagonistas. Nesse segundo livro, a protagonista é uma escritora, né, de romance para adultos, e aqui no caso ela acabou, né, de ser traída pelo namorado dela, alguém com quem ela achou que ela fosse se casar. Quando ela retorna para a cidade dela para poder participar do casamento da melhor amiga, ela acaba encontrando um amigo, né, de infância, que é o filho, então, né, de um dos empregados da mãe dela, e que quando ela era criança vivia pegando no pé dela, então eles desenvolveram aquela relação conturbada quando ela era menor. A narrativa da Rachel Gibson é uma narrativa bastante leve, então isso faz com que a leitura do livro seja bastante rápida, seja bastante fluida, seja uma daquelas leituras bem gostosinhas, realmente, assim, né, pra gente pegar um livro pra se divertir, sem esquentar a cabeça. A forma como ela desenvolve o relacionamento também é uma forma muito gostosa, então a gente vai pouco a pouco conhecendo os personagens. Talvez pela narrativa sem terceira pessoa não foi um livro que me prendeu tanto, talvez por isso também não tenha sido uma leitura assim que brilhou pra mim. Foi só um livro gostoso de ler, e se quiser saber com mais detalhes também das coisas que eu gostei e também aquelas que eu questionei um pouquinho, vídeo aqui nos cards. Outro livro que eu li que eu amei completamente foi Eu Perdi o Rumo, da Gayle Forman, que é o mais recente lançamento dela. Aqui a gente vai ter um Young Adult que vai trazer a história de 3 jovens diferentes. Em uma situação bastante inusitada, os 3 personagens acabam se encontrando ali no Central Park, e a partir daí que a história vai se desenvolver. Ela vai acontecer ao longo, então, de todo o um dia em que esses 3 personagens estão juntas, e pouco a pouco a gente também vai conhecendo, então vai tendo flashbacks das coisas que já aconteceram com eles, para que a gente possa conhecer melhor quem são essas pessoas, quais são os problemas que elas estão enfrentando. A escrita da Gayle Forman
tá o extremo da sensibilidade nesse livro. Ela tá com uma escrita bastante poética, então tiveram passagens assim lindíssimas que me emocionaram, que realmente me tocaram fundo. A forma de como ela tem de trazer, então, os sentimentos que essas personagens enfrentam é uma forma muito delicada e ao mesmo tempo muito real. Então é um livro extremamente sensível, é um livro extremamente bonito, que vai também tocar, né, nessas problemáticas que cada um enfrenta. Ele fala muito de família, vai falar dessas personagens querendo descobrir, né, quem elas são e como elas vão conciliar quem elas são com essa relação que elas têm ali com o outro, como se dá essa descoberta delas. Enfim, foi um livro assim que me levou às lágrimas. Minha outra leitura, na verdade, foi uma releitura e foi o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Foi um livro que eu já tinha lido no ano passado e a primeira vez que eu li, assim que eu finalizei a leitura, a minha sensação foi: um dia eu vou ter que reler esse livro porque eu tenho certeza que eu não entendi nada dele. Agora a minha experiência de leitura foi completamente diferente, ainda assim embora ela também ainda tenha sido um tanto quanto, né, difícil, porque eu acho que a Virginia Woolf, ela não tem uma escrita que seja assim completamente fácil, né, de você entrar. Dessa vez eu realmente consegui me conectar com as personagens e captar o que estava acontecendo. A história toda, né, começa então com a Clarissa Dalloway saindo para comprar flores para a festa que ela vai organizar, e toda a história vai acontecer ao longo de um dia, então, com as personagens se cruzando pelos cenários e a gente vai acompanhando a mente dessas personagens. Então, embora a trama externa seja bastante simples, porque a gente não tem de fato tanta coisa assim acontecendo, a trama interna é muito intrincada. Então a gente tem a todo momento voltas no passado, a gente tem uma narrativa que tenta reconstruir o fluxo de consciência das personagens. Então às vezes o simples passar umas pelas outras faz com que a gente troque a perspectiva da narrativa, uma narrativa em terceira pessoa, mas que vai acompanhar então a mente dessas personagens diferentes. E aí às vezes elas veem alguma coisa que faz com que elas remetam ao passado e a narrativa se volta pro passado, daqui a pouco ela volta pro presente, e a gente tem lembranças que são imprecisas, impressões realmente que vão mudando, porque isso vai mostrando, né, como a memória de cada um varia, como a gente tem essa inconfiabilidade, né, da memória, e a gente vai vendo então como de muitas maneiras as personagens vão se interligando por essa maneira que elas têm de sentir e entender o mundo. Então elas têm muito mais em comum às vezes por esses aspectos subjetivos dela do que por aquilo que elas representam, né, ali no mundo. Então ele é um livro que vai trazer esse olhar de dentro pra fora e vai trazer então todos esses anseios, essas angústias dessas personagens, essas maneiras que elas têm de interpretar o mundo, e dessa vez isso conversou muito comigo. Não é um livro que dá pra você ler superficialmente, que dá pra você ler assim, pra passar o tempo. É um livro que você tem que se dedicar a ele pra você realmente conseguir entrar na narrativa e na mente das personagens. Mais um livro que eu amei foi o Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolf. Aqui no caso, então, a gente vai ter uma história de personagens diferentes em que a única conexão entre elas é o fato de elas terem estado num mesmo vagão, na mesma noite, e em que aconteceu ali um assassinato. E em cada um dos capítulos a gente vai conhecendo, então, a história de uma das pessoas que esteve ali naquele vagão. Então é como se a gente tivesse em cada capítulo um diferente conto, porque, né, a gente vai trazer então as vivências dessas personagens, e a Clarissa Wolf fez isso de uma maneira incrível. Não só então a narrativa é muito plural, então a gente tem uma narrativa que vai realmente acompanhar cada pessoa e que vai mostrar suas diferentes facetas ali, como também a gente tem as temáticas que ela trata, da maneira que ela trata, são diversos tapas na cara, e ela não faz isso de uma forma com que ela traga resoluções. Ela simplesmente apresenta a realidade como ela é, ela apresenta essas questões como elas se mostram na sociedade, e ela larga a bomba na mão do leitor. É a gente que vai ter que lidar com aquilo que ela tá mostrando. Ela traz coisas que vão incomodar, que vão tirar a gente então dessa nossa posição de conforto, que vão fazer a gente olhar para as coisas dessa outra maneira. Outro aspecto também muito importante é que São Paulo tá muito presente na trama. São Paulo é basicamente uma personagem aqui, pra mim é quase uma das protagonistas, e você vai vendo também como os cenários variam de acordo com cada personagem, com a posição que elas ocupam nessa sociedade. Então São Paulo também aparece de uma forma diferente para cada uma dessas pessoas. Enfim, foi um livro incrível que eu amei e recomendo muito pra vocês. Minha outra leitura também foi um romance de época de uma autora nacional, que foi o Conto Mélia, da Lilian Peixe, que também já tem vídeo resenha aqui no canal. Nesse livro, então, a gente vai conhecer a história da Inês, que é uma jovem de 16 anos em que a tia dela, né, que cuida dela, tá querendo arranjar um pretendente pra ela, mas o pretendente que ela arranja é um homem completamente
que não dá, é intragável, a Inês não quer saber de casar com ele, e ela começa a pensar no fato, então, de transformar um amigo ali da família no pretendente, porque é alguém por quem ela se interessa. Só que antes dela saber se esse amigo de família, que é o Henrique, realmente nutre algum interesse por ela precisa viajar para Paraibuna para participar, então, do casamento da prima dela, que é a Cecília, e ela vai com a Teresa, então, que é a acompanhante, né, a escrava que a acompanha. E quando elas chegam lá, a cidade tá toda empolvorosa, porque aconteceu recentemente o assassinato, né, de um barão, e tá todo aquele mistério pra querer saber quem foi, né, que matou o barão, e a Inês e a Teresa vão acabar se metendo em várias confusões, várias aventuras diferentes. Então o livro, ele tem um toque todo especial, porque a gente não simplesmente tem um romance de época, né, tem um romance desenvolvendo, e que, aliás, se desenvolve de uma maneira muito gostosa, um daqueles romances bem inocentes, então que se desenvolve de uma maneira bastante tranquila, que faz com que a gente se apaixone pelas personagens, até porque nasce, né, daquela questão do amor e ódio, daquela briga, né, de gato e rato. E além disso, então, desse romance, a gente tem toda essa questão do suspense sendo trabalhado na trama, também muito bem mantido pela autora até o final, então ela consegue segurar essa questão do suspense. Além disso, a gente tem o cenário do Brasil Imperial. Outra das minhas leituras desse mês foi um livro que eu tava louca pra ler, porque o outro livro dessa autora que eu li, eu amei, foi então O Jardim Esquecido, da Kate Morton. Aqui então a gente tem a história da Ness, que quando ela tinha apenas 4 anos, ela foi abandonada num cais, né, da Austrália. Ela não tinha memória alguma do que aconteceu com ela, e aí um dos funcionários daquele cais acabou a adotando. Com o passar do tempo, ela se esqueceu desse passado dela, até que quando ela era adulta, o pai adotivo contou sobre as origens dela, e ela desde então teve aquela angústia de querer descobrir o que foi que aconteceu com ela. Depois, então, da morte dela, a neta dela, que é a Cassandra, acaba descobrindo sobre esse passado da avó, e mais do que tudo, ela descobre que a avó deixou pra ela um chalé na Cornualha, em que aparentemente é o local onde todos os segredos dela, então, estão escondidos, onde eles podem ser finalmente descobertos. A narrativa que ela faz se desenvolver de acordo com a perspectiva de 3 personagens diferentes. Uma é a Elisa, né, que é a autora, lá então no começo dos anos 1900, a outra é a Ness, então, já nos anos 1970, em busca desse passado dela, e a outra já no início dos anos 2000, com a Cassandra querendo descobrir sobre a avó e sobre a Elisa. Então a gente tem essa alternância narrativa que faz com que o livro fique muito mais rico, muito mais complexo e bem construído. As coisas vão sendo pouco a pouco contadas para o leitor, então não é um livro de uma escrita rápida, a narrativa realmente é mais lenta, ela é cheia de detalhes, é um livro então muito bem construído, vai mesclar muito bem as cargas aqui, né, de drama, de mistério, né, de romance, de sensibilidade. As personagens, então, cada uma delas enfrenta seus próprios problemas, e a gente vai vendo como isso é trabalhado ao longo da trama. Eu acabei gostando mais de A Casa do Lago do que eu gostei desse. A Casa do Lago me proporcionou, então, um envolvimento ainda maior, mas ainda assim eu amei essa leitura. Esse mês eu finalmente consegui ler É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, um livro que eu tava louca pra ler, que eu já tinha visto muita gente comentar. Aqui a gente vai conhecer a história da Lily, então, que ela teve um crescimento familiar um tanto quanto conturbado, enfrentando problemas ali na casa dela, mas isso nunca a impediu de correr atrás das coisas que ela quer pra ela. Então agora, já com seus 23 anos, ela vai acabar conhecendo então o Ryle, que é um neurocirurgião que pra ela parece o homem perfeito, até que o ressurgimento inesperado do Atlas, que é alguém do passado então da Lily, vai acabar colocando todo esse relacionamento em questão, vai mudar a dinâmica desse relacionamento. Eu gostei muito do livro, ele me envolveu bastante, foi um daqueles livros que realmente eu li assim sem querer parar de ler, mas por algum motivo não foi um livro assim que me tocou como os livros dela, que me trouxe grandes emoções. Ainda assim, é um livro que traz uma temática extremamente relevante e que eu amei a maneira de como a Colleen Hoover trouxe isso. Eu falei que o livro não me trouxe, né, grandes emoções, mas não significa que ele não tenha, né, me impactado, né, de alguma maneira. Ele é um livro doloroso e o processo, a maneira de como ele é construído, coloca a gente ali na posição da personagem, faz com que a gente compreenda os fatos pela perspectiva dela. Isso traz uma empatia pro assunto que é extremamente necessária, porque faz com que a gente pare de julgar as vítimas desse acontecimento e entenda a situação pela perspectiva delas. Se a gente julga, a gente não consegue ajudar. E se a gente consegue entender um pouco melhor
como as coisas acontecem, né, pela perspectiva realmente delas, é como a gente consegue começar a poder fazer alguma coisa de útil em relação a isso. Eu achei mais importante ainda ter uma nota da autora ao final, em que ela vai revelar, né, que essa situação toda é algo muito pessoal pra ela, então foram coisas que ela viveu na realidade dela e que ela tentou trazer com a maior verdade possível, e ainda assim ela, né, mostra como ela não tá representando todas as situações desse acontecimento em si, ela tá representando um caso, que foi o caso que ela viveu, foi aquela realidade que ela viu, e não significa que todos os casos sejam da mesma maneira. Eu achei muito importante ela ressaltar isso, porque, enfim, cada caso realmente é um caso. E aí, a minha última leitura do mês foi uma que também me tocou muito, que foi o Arte e Alma, da Brittany C. Cherry. Foi o segundo livro que eu li, né, da autora. Assim como o primeiro, o Sr. Daniels, eu comecei sem esperar muito do livro e eu fui muito surpreendida porque o livro realmente me tocou. Aqui a gente vai conhecer a história de dois personagens diferentes. Uma delas é a Arya, que é uma garota extremamente talentosa. Ela é uma artista, né, que trabalha com arte abstrata. Embora ela tenha todo esse talento, na escola ela é aquela pessoa que normalmente passa invisível, ela é considerada uma das esquisitas que sofre bullying ali na escola. Até que algo acontece com ela que faz com que ela fique nos holofotes, que todo mundo passa a prestar atenção nela. Paralelamente, a gente vai ter a história do Levi, que é um garoto que achou que precisava dar um tempo da relação que ele tem com a mãe, e ele resolve então se mudar para passar um ano com o pai, alguém com quem ele não vê desde os 11 anos e que agora ele acha que tá na hora de tentar construir essa relação com o pai. Quando ele chega na cidade, logo no primeiro dia de aula, ele já se torna um dos alunos mais populares ali da escola, mesmo que ele não queira essa posição. Ele é um garoto muito conectado à música, e aí então, quando ele e a Arya se conhecem, eles não só vão compartilhar dessa paixão que eles têm pela arte, mas também eles vão começar a descobrir, né, mais coisas em comum um com o outro ali. A narrativa do livro, ela se desenvolve então em primeira pessoa, tanto pela perspectiva da Arya quanto do Levi, e ele é um livro que ele vai ter sim muitos acontecimentos que são bastante dramáticos, mas que eu acho que eles são muito bem suavizados na leitura, por conta então da narrativa da autora, que ela vai ter passagens que são bem divertidas, principalmente por causa dos diálogos. Isso vai trazer uma leveza maior aqui pra história. Além disso, eu gostei muito de como a narrativa, né, dos dois vai muito de acordo com essa forma artística que eles têm de enxergar, de sentir, de entender o mundo. Então a gente tem uma narrativa que nesses momentos acaba sendo poética, acaba sendo sensível. Isso conversou demais comigo. Eu gostei muito de ver como também a autora coloca a mesma situação acontecendo para personagens diferentes, aliás, situações que são bastante semelhantes, mas com resoluções diferentes e que realmente demonstra como as coisas acontecem de formas diferentes para cada pessoa vai enfrentar, vai identificar, vai entender aquilo de um jeito diferente de acordo com a sua própria situação. Enfim, foi um livro que, como eu disse, me tocou demais, que conversou muito comigo. E ele, pra mim, ele demonstrou que se realmente, né, a história não se conecta com você, se você realmente não se conecta com aquela história, ela realmente vai parecer sendo mais superficial, ela pode ser uma história que vai acabar parecendo muito dramática, mas se você consegue essa conexão, a sua experiência vai ser outra. Foi um livro que me fez rir, que me fez chorar e que me tocou, como eu disse, profundamente. Foram essas as minhas leituras, né, do mês. Eu acho que o vídeo acabou ficando mais longo que o normal, mas é que foram tantos livros incríveis e eu tinha tanta coisa pra falar sobre eles que eu acabei me estendendo, me permitindo me estender um pouco. Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui. Conta pra mim quais desses livros vocês já leram, o que vocês acharam deles. Conta pra mim também quais foram as leituras do mês de vocês de novembro. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é nova no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.